Olá, muito boa tarde. A partir de agora estamos trazendo aí para vocês as notícias e as informações que estão chegando de todo o Brasil, aqui pela sua rádio e TV web Veneza Capital, a rádio e TV da Veneza Brasileira. Agradecendo ao carinho da sua audiência, onde quer que você esteja. Vamos estar agora com nossos repórteres em todo o Brasil, trazendo informações direto da agência Rádio Web para você, da Agência Nacional, para que você então possa saber os fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Olha aí, autódromo de Jacarepaguá é repassado, para iniciativa privada. Vamos saber dessa informação agora, direto de Brasília para você. O Autódromo de Interlagos será cedido à iniciativa privada. A ideia é que o espaço seja usado não só para esportes automotivos, mas também para atividades de lazer e cultura. O processo todo ainda está em fase inicial. Nesta terça-feira, foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo um chamamento público para a concessão. É quando os interessados vão encaminhar estudos sobre os potenciais das estruturas existentes e a possibilidade de empreendimentos adicionais para a exploração de atividades comerciais. Na prática, transformar o complexo todo num grande centro de eventos. A Prefeitura alega que alterações na estrutura de Interlagos exigiriam um investimento muito grande. Para se ter uma ideia, a última reforma no local, finalizada em 2016, custou mais de 160 milhões de reais. Segundo o edital, a concessão da área vai permitir uma nova dinâmica do espaço, que tem mais de 900 mil metros quadrados e conta, além do autódromo, com uma pista de kart, uma de off-road, arenas e um prédio administrativo. Todos os anos, Interlagos recebe a etapa brasileira da Fórmula 1. O contrato vence em 2021, mas as negociações para ampliar esse prazo já estão em andamento. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Obrigado, Nelson, pelas informações chegando para a gente de São Paulo, né? São Paulo para você aí, trazendo as informações, dessa notícia aí, que a pista de Interlagos, onde tem aquelas corridas de Fórmula 1, será, repassada à iniciativa privada. Como de sempre, de costume, tudo sendo privatizado nesse Brasil, Cada governo que entra, que faça a sua privatização. A gente continua aqui trazendo informações para você pela rádio e TV web Veneza Capital. Acesse o nosso site www.radiovenezacapital.com, como também através do nosso aplicativo Radiosnet. Você pode baixar em seu celular, tá certo? O aplicativo Radiosnet, baixe em seu celular, seja Android ou iOS, e nos escute onde você estiver. Então não deixe de acompanhar aí a nossa programação com muita música, muita informação para você. E a gente continua trazendo as informações e as notícias aqui através da Rádio Web Veneza Capital, a Rádio Web da Veneza Brasileira. Olha, sobre o embalo de Olé, o Brasil vence a Argentina no Mineirão, O Brasil ontem venceu a Argentina por 2-0. Vamos trazer a informação para você agora aí com os nossos repórteres. A torcida comemorou mesmo antes do apito final do juiz. O Brasil já vencia por 2-0 quando os gritos de Olé tomaram conta do Mineirão. Atordoados em campo, os argentinos apelavam para faltas duras e não tinham forças para sequer diminuir o placar. Isso tudo a partir dos 25 minutos do segundo tempo. Mas o jogo não foi todo assim. Começou nervoso, com as duas equipes errando muitos passes e uma certa violência. Porém, depois de bela jogada que começou com Felipe Coutinho, passou por Daniel Alves, Firmino e terminou em Gabriel Jesus, o Brasil abriu o placar aos 18 minutos. Só que aí o time recuou demais. Deu espaço para a desorganizada Argentina, que chegava aos trancos e barrancos e confiando em um lampejo de Messi. E teve chance, colocou bola no travessão, obrigou a zaga brasileira a trabalhar muito. Veio o segundo tempo e nada mudou. Brasil recuado, a Argentina pressionando. Outra bola na trave, defesa de Alisson em falta cobrada por Messi, até que Gabriel Jesus fez a diferença. Ele avançou pela esquerda, ganhou da defesa argentina na corrida, driblou dois e deixou Roberto Firmino na cara do gol para ampliar. 2-0.
Para os argentinos sobrou reclamação, principalmente de 2 possíveis pênaltis durante a partida. Para os brasileiros, havia começado a festa. E o grande líder desta festa foi o capitão Daniel Alves, 36 anos, mas com fôlego de menino, melhor jogador em campo e muita felicidade ao deixar o Mineirão. A velha escola não morreu, continua viva e continua fazendo coisas interessantes. Demos um passo muito importante, estamos muito contentes, mas os pezinhos no chão, porque ainda falta o último passo. E esse passo ele tem que exigir, que ele vai exigir muito da gente, então a gente tem que estar preparado. Quem também comemorou foi Gabriel Jesus. Ele passou em branco na Copa de 2018, tinha perdido um pênalti contra o Peru na Copa América e fez uma de suas melhores partidas com a seleção. Cara, ali você vai na raça, na fé, e as coisas acontecem. Muito feliz, como eu disse, pela classificação. E para quem não tem ideia do clima dos jogadores, escuta o recado de Richarlison quando soube que tinha brasileiro torcendo para a Argentina. Que eles possam aí resolver aí voltar a torcer pro Brasil, né? É claro que a gente fica triste porque, querendo ou não, é brasileiro, né? Então é mandar um grande abraço para eles aí e que eles possam estar torcendo aí para eles aí 3º ou 4º lugar. Que 7-1 que nada, o Mineirão é o local de derrotar a Argentina. Foi nas eliminatórias de 2016 e agora novamente na Copa América. Para Messi e companhia, será mais um ano sem títulos. Para o Brasil, a chance de no dia 7 de julho levantar o caneco no Maracanã, da Copa América de 2019. Da Rádio Nacional, Maurício Costa. Obrigado aí, Maurício Costa. Então tá aí, né, gente? É realmente uma grande vitória brasileira aí. E a Argentina, mais uma vez, vira freguês brasileiro. Messi e companhia, ontem, se renderam ao futebol brasileiro aí da garotada, da nova garotada de Tite. E a gente continua trazendo informações para você aqui pela Rádio e TV Web Veneza Capital, onde você fica bem informado com a gente. Obrigado aos amigos que estão nos ouvindo aí pela Rádio Web Veneza Capital em nosso site, no radiovenezacapital.com, como também aos amigos que estão nos ouvindo através do nosso aplicativo Radiosnet. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E também aos amigos que estão nos acompanhando em nossa plataforma no Facebook. Obrigado. Também você pode visitar nossa página no Facebook, né? Nossa página que é a Rádio Veneza Capital, tá certo? Acesse aí a nossa página, nossa fanpage, dá a tua curtida aí pra gente e vai ser maravilhoso. 6 suspeitos de ligação com milícia são presos no Rio de Janeiro. Entre eles está um PM. Olha aí, viu? Vamos à informação, vamos à notícia. A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagraram operação conjunta nesta quarta-feira para cumprimento de 7 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão contra acusados de lavar o dinheiro obtido ilicitamente pela milícia conhecida como Liga da Justiça. A organização criminosa, considerada a maior milícia do estado, atua em diversos bairros da zona oeste da capital fluminense, especialmente na região de Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, e também em bairros da zona norte e na Baixada Fluminense. 6 pessoas tinham sido até o fim da manhã, entre elas um policial militar reformado. O único alvo da ação que permanece foragido é Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, apontado como líder do braço financeiro da Liga da Justiça e irmão de Wellington da Silva Braga, o Eco, atual chefe da milícia. De acordo com as investigações, os acusados usaram 4 empresas que atuam na exploração de areia e saibro na Baixada Fluminense para fazer a lavagem do dinheiro. Juntas, elas movimentaram 41 milhões de reais entre os anos de 2012 e 2017. As apurações também encontraram indícios de que o grupo estaria ligado a homicídios praticados com o objetivo de tomar companhias concorrentes. Ainda no âmbito da operação, foi decretado o encontrar 11 milhões de reais em bens e dinheiro que estão à disposição da Justiça. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos. Em nova decisão judicial, Justiça Federal anula reajuste de 21%. Olha aí, gente, olha aí, né? Então, essa questão, né? Situação difícil lá no Rio de Janeiro,
mas a polícia está aí conseguindo colocar, né, as mãos sobre esses milicianos, né, que não vão ficar impunes, com certeza não vão ficar impunes, né? Não vão ficar impunes porque a justiça não vai deixar. E aí está à disposição 11 milhões, né? Manda esse dinheiro para a saúde aí, que o povo brasileiro agradece, né? Manda esse dinheiro aí para a justiça que o povo agradece. E a gente continua trazendo as informações para você aqui na nossa Rádio Web Veneza Capital, a rádio da Veneza brasileira. E trazendo aí as informações chegando agora, Justiça anula reajuste de 21 aplicado nas contas de energia, 21%, né? O reajuste foi aplicado em 21%, a Justiça anulou. Vamos saber essa informação agora para você aqui dentro do nosso programa pela Rádio Veneza Capital. Em nova decisão judicial, Justiça Federal anula reajuste de 21% na conta de energia dos consumidores do Acre. O juiz federal Jair Facundes entendeu que o percentual foi alto e considerou que houve falhas nos procedimentos para a implementação do reajuste aos consumidores. O magistrado aceitou 3 irregularidades no processo de reajuste, apontado pelos defensores públicos da União e do Estado do Acre. São eles a não realização de audiência pública, a falta de capacitação técnica dos conselheiros para avaliar de forma adequada as mudanças nas taxas de energia e o curto prazo de manifestação dado ao Conselho de Consumidores da Eletroacre, concordando ou não com o reajuste. A sentença anula o reajuste e determina que a Eletroacre faça o recálculo das faturas em até 60 dias para compensar os valores cobrados a mais, depois que um novo percentual for definido. A defensora pública Juliana Calbianco esclarece que no ponto do ressarcimento a decisão não é imediata. Essa parte ela fica condicionada a 2 fatores, ou a mudança da decisão do presidente do TRF, da primeira região, né, no sentido de alterar a decisão que suspendeu esse processo, ou do trânsito em julgado dessa sentença. Então é importante a gente esclarecer que, apesar de ter sido favorável, essa determinação ela não é válida de imediato. A Eletroacre afirmou, por meio de nota, que ainda não foi intimada e que vai recorrer da decisão. A empresa lembrou ainda que a medida não tem efeito imediato, uma vez que a decisão do Tribunal Regional Federal em Brasília permanece em vigor. Por isso, informou que não cabe à Eletroacre tomar qualquer providência acerca de uma eventual devolução de valores. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Obrigado, Renata Martins, obrigado aí pela informação. Eu acho interessante, né, essa redução aí das contas no Acre, né, de 21%, que a companhia lá aumentou. Eu acho que interessante que a decisão da justiça aí demora, né? Foi bem clara aí a procuradora quando disse que isso não é de imediato. Agora, quando é algo contra o pobre nesse país, meu amigo, é de imediato, né? É de imediato. E a gente continua com o show de notícias, trazendo informação para você aqui dentro da nossa programação pela Rádio Veneza Web Capital, a rádio da Veneza brasileira. Olha, o Gabinete de Intervenção investiu 437 milhões em segurança. Vamos trazer outras informações para você agora. O Gabinete da Intervenção Federal investiu 437 milhões de reais na segurança do Rio de Janeiro entre fevereiro de 2018 e junho de 2019. O dinheiro foi usado na compra de equipamentos para as polícias, bombeiros e agentes penitenciários do Estado, áreas que ficaram sob intervenção da União ao longo do ano passado. Apesar
da intervenção já ter terminado há 6 meses, as entregas de equipamentos vão continuar nos próximos meses, uma vez que mais de R$1 bilhão foram empenhados nos gastos. De acordo com informações repassadas pelo gabinete, entre o valor já investido, 198 milhões foram utilizados em peças para veículos, 96 milhões em equipamentos de proteção como coletes, 24 milhões em armas e munições e 13 milhões em equipamentos de perícia. Decretada em 16 de fevereiro de 2018 pelo então presidente Michel Temer, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro foi justificada diante da escalada de violência, principalmente na capital fluminense. Com a medida, as Forças Armadas assumiram a segurança do Estado e o comando das polícias civil e militar. Com informações de Vitor Abdala, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. É isso aí, meu amigo Lígia Souto. Eu acho interessante, né? Foi gasto 437 milhões, né, nessa segurança no Rio de Janeiro e até agora não solucionou o problema do Rio de Janeiro. Tá aí, a gente acabou de ver milícias e mais milícias, né, soltas no Rio de Janeiro. O tráfico de drogas nem se fala mais, né? E dinheiros e mais dinheiros são gastos, né? O que se sabe é que falta leis nesse país, só leis para que as coisas sejam cumpridas, né? Olha, a produção da indústria recua 2 pontos em maior, né, número nesses últimos meses, né? Agora entre os dias 1 a 31 de maio, né, de 18 dos 26 ramos pesquisados, 18 dos 26 pesquisados tiveram uma queda de 2 pontos na produção. Então, isso é muito ruim para o Brasil, né, para o país. Vamos trazer mais informações a respeito desse assunto agora para você, aqui na sua Rádio Web Veneza Capital. A produção industrial brasileira recuou 0,2% na passagem de abril para maio deste ano. O dado consta da pesquisa Produção Industrial Mensal, divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A queda veio depois de uma alta de 0,3% em abril, na comparação com março. Por outro lado, a produção industrial teve alta de 7,1% na comparação com maio de 2018, após 2 meses seguidos de quedas, de 3,9% em abril e de 6,2% em março. No acumulado do ano, houve recuo de 0,7%. Já no resultado dos últimos 12 meses, a produção não apresentou variação. De abril para maio, a queda foi puxada pelos bens de consumo. Os bens duráveis caíram 1,4% e os semi e não duráveis 1,6%. Os bens de capital, ou seja, as máquinas e equipamentos do setor produtivo, tiveram alta de 0,5%, enquanto os bens intermediários, que são os insumos industrializados usados no setor produtivo, avançaram 1,3%. 18 dos 26 ramos industriais tiveram queda na produção de abril para maio, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, bebidas, couro, artigos para viagens, calçados, produtos químicos, de metal e minerais não metálicos. Entre os 8 ramos com alta na produção, o melhor desempenho foi apresentado pela indústria extrativa, que avançou 9,2% e eliminou parte das perdas de 25,6% acumuladas nos 4 primeiros meses de 2019. O IBGE também registrou alta importante, de 3,2%, no setor de produtos derivados de petróleo e biocombustíveis. Com informações de Vitor Abdala, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Então tá aí, né? Essa queda de 0,2% na produção industrial do país. Mas é aquilo que eu sempre falo, às vezes posto até lá nas redes sociais e sou criticado por isso. Enquanto o país fica sendo um país de uma nota só, que só se fala, aliás, eu vou até acrescentar, não é uma nota só que o país tem 2 notas.
Hoje o Brasil está vivendo, pelas redes sociais, uma administração de duas notas. O assunto que se fala no país hoje é reforma da Previdência e Lava Jato. Só isso. O país está dividido, lado A e lado B, COA e COB, e a economia estagnada, a produção industrial perdendo seu vapor. E quem sofre com isso é o trabalhador brasileiro, porque o país fica sendo de uma nota só, ou de duas notas, Lava Jato e reforma da Previdência. A polêmica hoje é essa, é o assunto que se fala no Brasil. A gente não vê um horizonte de melhorias para a economia. A gente não vê um horizonte de melhoria para o trabalhador brasileiro, porque para os que estão no poder hoje, o Brasil só vai mudar se passar a reforma da Previdência. Será que a reforma da Previdência é a única mudança para esse país? Será que a reforma da Previdência é a solução para esse país? Infelizmente o país hoje está dividido politicamente, e isso é muito ruim para a nação. Essa é a verdade. E a gente continua aí trazendo outras informações que estão chegando. Olha aí, fiscalização no Tocantins flagra trabalhadores armazenando água em vasilhames de agrotóxico. Só para você ter uma ideia de como o trabalhador brasileiro nesse país é tratado, né? A escravidão não acabou ainda. Eu acho que ainda está pior do que lá na época da escravidão. Trabalhadores são flagrados armazenando água, de consumo em vasilhames de agrotóxicos. Vocês imaginam a situação desse povo, né? Vamos trazer essa informação? Já está na ponta da linha? Vamos lá, vamos à informação. 4 trabalhadores foram encontrados em condições semelhantes às de escravos às margens do rio Araguaia, no município tocantinense de Bernardo Saião. O resgate ocorreu durante a operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério da Economia, realizada entre os dias 18 e 28 de junho. Os fiscais verificaram que o grupo fazia a aplicação de agrotóxicos sem a proteção exigida pelas normas de segurança e saúde. Além disso, a situação trabalhista estava ilegal, sem registro em carteira, o que resultou em 36 autos de infração. A fiscalização também constatou que não havia instalações sanitárias e local adequado para o preparo e o consumo de alimentos. Eram ainda utilizados vasilhames de agrotóxicos, de classificação altamente tóxica, para a coleta de água para consumo dos trabalhadores. Eles também eram proibidos de se ausentar em dias de folga. O Ministério da Economia informou que o empregador terá de pagar mais de R$11 mil em verbas rescisórias e firmou termo de compromisso de ajustamento de conduta, que prevê o pagamento de R$5 mil a cada trabalhador e de R$60 mil por dano moral e coletivo. Os trabalhadores resgatados receberam o recebimento do seguro-desemprego e foram encaminhados à comissão do para acolhimento e atendimento psíquicos da União e do Ministério da Rádio Nacional. Vejam que ponto, se chega, o trabalho escravo nesse país. Pessoas trabalhando sem proteção, e tem que haver a fiscalização, porque infelizmente interessados nos lucros. E o que a gente vê é o trabalhador sendo humilhado em país, tendo que trabalhar em condições subhumanas. Isso é só um alerta, viu? Isso é só um alerta. Um alerta para o que vem aí à frente, viu? Só um alerta. Você imagine se a leis que protege o trabalhador. O que é que não vai acontecer nesse país? A Previdência mantém idade mínima. Olha essa questão da
Previdência. Ninguém aguenta mais não, né? Ninguém aguenta mais essa reforma da Previdência. Vamos trazer aí o que está acontecendo em Brasília. Essa questão aí da reforma da Previdência, que o relator manteve a idade mínima. Inclusive, os estados foram tirados, né? Então vamos ver o que aqui a informação traz pra gente. No voto complementar essa terça-feira pelo relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, deputado Samuel Moreira, do PSDB, estados e municípios ficaram de fora do texto, que pode ir à votação nesta quarta-feira. Ele também deixou de incluir as regras especiais para servidores federais da área de segurança. Entre as novidades do voto complementar está a manutenção na Constituição Federal da idade mínima para servidores federais de 62 anos para a aposentadoria das mulheres e 65 para homens. Com isso, uma nova mudança deverá ser feita por proposta de emenda à Constituição, o que na prática dificulta qualquer audição no futuro. Samuel Moreira aumentou o número de categorias de servidores públicos nos estados e municípios que podem ter a idade mínima e tempo de contribuição diferentes para se aposentarem, a exemplo de policiais, agentes penitenciários e socioeducativos. Também entraram nessa regra servidores que estejam expostos a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. No parecer, o relator propôs ainda a redução de 60 para 57 anos, a idade mínima para a aposentadoria das professoras da rede pública que ingressaram na carreira antes de 31 de dezembro de 2013. Com as mudanças no texto, Moreira afirma que a reforma vai permitir uma economia de mais de R$1 trilhão. Um processo de judicialização que nós recuperamos. Um processo que tem muita demanda judicializada. Então nós replicamos a lei na Constituição para definir claramente esse assunto, que são os critérios relacionados ao acesso à elegibilidade do BPC. Deve estar aí na ordem de 35 bi. Também uma reoneração de produtos de exportação que tinha uma desoneração e que nós estamos cessando. E isso em 10 anos equivale a cerca de 86 bi. O parecer prevê ainda pensão integral para policiais vítimas de ocorrências relacionadas ao trabalho e repasse de 28% da arrecadação do PIS/PASEP para o BNDES. Mesmo com todo o trabalho da comissão especial, o texto ainda pode ser modificado durante o processo de votação no plenário. A votação da reforma da Previdência na Comissão Especial estava prevista para começar hoje, mas não há garantia de que isso ocorra. A oposição promete obstruir os trabalhos e tentar adiar a decisão para o segundo semestre, mas a expectativa do governo e da presidência da Câmara é que o texto seja aprovado na Casa antes do recesso parlamentar, que começa no próximo dia 18 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Meu amigo, é aquela nota única, né? Reforma da Previdência é a única solução para esse país. Quando sabemos que essa reforma é um desastre. Agora, aos amigos que estejam me ouvindo agora através inclusive do Facebook, porque tem muitos defensores da reforma, e nada contra, né? Cada um tem a sua forma de ver as coisas. Não é que não tenha que haver uma reforma nesse país, prestem bem atenção. Não é que não tenha que ter uma reforma. A reforma tem que ter na Previdência. Mas essa que está aí é para prejudicar o trabalhador brasileiro. Isso é fato. Não adianta aqui levantar bandeira A ou bandeira B. Não é bandeira A nem bandeira B que vai encher a barriga de ninguém. É a coisa feita, é a coisa concretizada. Então, essa reforma da Previdência vai ser um caos para o trabalhador brasileiro. Porque ela não mexe com quem tem privilégio. Privilégio, gente, sabe de quem é? Dos bancos, que devem milhões e bilhões à Previdência. Privilégio é de grandes empresas que devem milhões e bilhões à Previdência.
E aí eu vou entrar no mérito de uma coisa, porque quando eu falar isso, muitos talvez já estejam pensando do outro lado, ou até postando aí nos comentários, dizer assim, mas por que os governos passados não cobraram? Todos têm culpa. Os que falam hoje também não cobraram quando foram no poder. E os que estão no poder também não cobram, porque não tem coragem para isso. Vocês têm que entender uma coisa, gente. Vai ser muito difícil os poderosos estarem do lado dos mais fracos. Ok? Dinheiro nesse país ainda fala muito alto. Só isso que eu tenho a dizer para vocês, defensores ou não da reforma da Previdência. Essa reforma que está aí, ela vai trazer prejuízos enormes para o trabalhador brasileiro. Muita gente vai sofrer e a gente vai ver muita coisa acontecer nesse país se essa reforma passar. Esperamos que seja feita uma reforma, mas uma reforma que traga melhorias para o trabalhador brasileiro e cobrem daqueles que devem de fato e de direito a Previdência Social nesse país, porque o trabalhador jamais ele deve a Previdência Social, ele paga, já é descontado em folha, tá certo? Olha, MEC, já ia dizendo até errado aqui o nome, MEC autoriza a abertura de novas inscrições no programa de Bolsa Permanência. Olha aí, vamos ouvir essa notícia agora para você aí. Estudantes indígenas e quilombolas devem ficar atentos. O Ministério da Educação autorizou a abertura de novas inscrições no programa de Bolsa Permanência para quem estiver matriculado em cursos de graduação presencial oferecidos por instituições federais de ensino superior. Uma portaria publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União determina que as inscrições sejam realizadas pelo Sistema de Gestão da Bolsa Permanência até 30 de agosto. O programa de Bolsa Permanência foi criado em 2013 e busca enfrentar as desigualdades sociais e étnico-raciais, garantindo a permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade. De acordo com o Ministério da Educação, serão ofertadas 4.000 bolsas de estudos no valor de R$ 900. O pagamento da bolsa é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação diretamente aos beneficiários. O orçamento do Bolsa Permanência para este ano é de R$ 194 milhões, 7,5% maior do que o do ano passado, quando foram ofertadas 800 bolsas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes. É isso aí, você está ouvindo as informações e notícias que chegam para você de ponta a ponta desse país. Agradecendo ao carinho da sua audiência, você que está conectado conosco através do Facebook, também está conectado conosco através do aplicativo Radiosnet e através do nosso site, o radiovenezacapital.com. Obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência nesta tarde maravilhosa de quarta-feira. Olha aí, a FUNAI realiza operação, para impedir aí no Maranhão, foi no Maranhão isso aí, para impedir uma invasão de terras indígenas no Maranhão. Olha, gente, eu não sei o que está acontecendo nesse país. Eu não sei se Cabral ressuscitou. Eu não sei se Cabral ressuscitou depois de mais de 500 anos e veio novamente invadir o Brasil para acabar ou exterminar com o restinho da raça indígena. Índios esses que quando ele chegou aqui encontrou e foi empurrando com a barriga a burguesia portuguesa, e que até hoje essa nobreza ainda existe no Brasil, e foi empurrando com a barriga os índios para o canto do país, foi invadindo suas terras, e hoje esse povo vive à margem da sociedade. Hoje esse povo não tem direito nem o que é seu, nem de viver no que lhe resta, não é? E a FUNAI teve que intervir numa operação para tentar impedir essas invasões de terras indígenas. Então o governo federal tem que tomar providência nisso. Esperamos que o governo saia do pedestal e vá tomar uma resolução forte nisso, porque me parece que não há nenhum interesse por parte do atual governo nesse assunto não. Até porque a gente já tem visto aí muitas coisas que o governo federal quer fazer nas terras indígenas, principalmente para o mercado estrangeiro. Mas vamos aguardar porque ainda é cedo, não é? Ainda é cedo, mas vamos aguardar. Depois a gente traz aqui esse assunto à parte. Mas vamos lá a essa informação que aconteceu lá no Maranhão.
A FUNAI realiza ação no Maranhão para coibir a invasão e exploração de terras indígenas. A operação ocorre na terra indígena Auá e em áreas próximas, como as terras do Caru, Alto Turiaçu e Araribóia, todas terras indígenas. Já foram apreendidas motos e caminhões de madeireiros e pessoas portando estacas foram conduzidas à polícia do município de Bom Jardim. A Fundação Nacional do Índio conta com o apoio da Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão. As buscas contam também com o suporte de indígenas da região. Chamados de guardiões indígenas, eles recebem treinamento para usar tecnologias que possam ajudar na identificação dos locais invadidos, como GPS e drones, e são considerados pela FUNAI como peça fundamental nas operações. A Fundação destaca ainda que as invasões colocam em risco, especialmente, os grupos de indígenas isolados que ainda vivem na região. Segundo o órgão, as operações nos territórios Auá e arredores devem ocorrer ao longo de todo o ano. Homologada em 2005, a terra indígena Auá tem sido alvo de invasores e poceiros que continuam atuando na região. No início do ano, a FUNAI identificou articulações para novas invasões. Esta já é a terceira operação deflagrada na região neste ano. Nas primeiras ações, foram apreendidas em flagrantes pessoas extraindo madeira e realizando caça e pesca ilegal. 5 serrarias clandestinas foram fechadas, armas e munições foram apreendidas, além de ter sido feita a retirada do gado criado pelos invasores na terra indígena. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Então vocês observam aí, né? Madeireiros, né? Como sempre, madeireiros, garimpeiros, pessoas que exploram aí o meio ambiente para o seu lucro exorbitante, fazendo esse crime, mantendo esse crime. E ainda há quem queira o fim da FUNAI, né? Ainda há quem queira o fim da FUNAI, né? Ainda há. Mas tá aí, né? Parabéns à FUNAI pelo trabalho. Vamos a outra polêmica, uma notícia que chega aqui agora, né? A audiência ontem do ministro Sérgio Moro. Isso é outro negócio que já tá enchendo o saco. Nem ele consegue provar que as acusações que está sofrendo são falsas. E o Intercept publica as mensagens na maior tranquilidade, dizendo que são verdadeiras. Agora, como é que se pode provar que essas mensagens publicadas pelo site Intercept são verdadeiras ou falsas, se o chefe da Polícia Federal é o próprio Moro? Ele teria que sair do cargo para ser investigado. Isso ele não quer fazer. Ele não quer fazer. E nem o presidente também quer fazer. Agora, fica o país nesse joguete, cada dia mais dividido, os a favor de Moro, os contra. Né? Aí dia tal tem uma manifestação a favor de Moro, no outro dia tem uma contra. Quem perde com isso somos nós, brasileiros. A nação fica dividida. Né? Tem meia dúzia de gente aí na internet que só falta matar e morrer pro Moro. Estão arrumando até inimizades aí na internet por causa disso. E se depois for provado que isso que está tudo aí acontecendo é verdade? Como vai ficar a cara desse povo? Então, gente, alguém tem que tomar uma providência. Se não tem instituição brasileira para tomar uma providência séria nesse país, pega uma instituição estrangeira aí para fazer a investigação. Outra pergunta que não quer calar é porque o juiz não entregou o seu aparelho funcional. Não é o celular dele pessoal, é o aparelho funcional dele como juiz na época, ele não entregou para que seja feita, né, a averiguação. E, inclusive, a quebra de sigilo telefônico. Porque não adianta só entregar o aparelho não vai adiantar nada porque foi apagado as mensagens. Porque senão o aparelho não aguenta tanta mensagem. Mas e a quebra de sigilo telefônico? Então pede a quebra de sigilo telefônico desse pessoal, dele e do outro, do procurador. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Se o homem é justiceiro, se o homem realmente faz justiça, então, meu amigo, quebre, ele mesmo mandava quebrar. Quebra aí o meu sigilo e isso é por provar que isso é mentira. Mas fica nesse joguete. De um lado um joguete, do outro, e a população sofrendo. E meia dúzia de gente no país, com outra meia dúzia, se degradando numa arena. O Brasil está virando uma arena de brigas. De cores. Essa é a verdade.
Até as pessoas que trabalham seriamente como imprensa nesse país estão sendo agredidas por meia dúzia de gente que fala o que bem lhe convém e que não tenta nem pelo menos para parar, mesmo tendo lado. Pare, pense, olhe, analise, não é? Só essa pergunta: por que ele ainda não foi quebrado o sigilo telefônico do ministro e do procurador? Só isso. Quebra-se, porque se fosse eu já tinha quebrado meu sigilo telefônico. Se a mensagem fosse minha, eu como cidadão ou como repórter. Então por que não quebraram ainda o sigilo telefônico, não abriram o sigilo telefônico do ministro da Justiça e do procurador? Fica essa pergunta aí, tá, Brasil? Uma boa tarde a todos, obrigado pelo carinho da audiência, tá certo? Então vamos a essa informação de ontem dessa audiência, o que foi que houve lá? Vamos lá! Em audiência na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou a parlamentares nesta terça-feira sobre o vazamento de mensagens atribuídas a ele em conversas com procuradores da Operação Lava Jato, publicadas pelo site The Intercept Brasil. Depois de ouvir as primeiras perguntas dos deputados da comissão, Moro iniciou salientando dados e resultados da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, até caber críticas pontuais, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história. 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. O ministro comentou a dificuldade que enfrentou durante as investigações. Foram muitas pressões durante todos esses 4 anos, muitas tentativas de destruir as investigações, a reputação dos envolvidos. Não foi um trabalho trivial, foi um trabalho muito intenso. O resultado final é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. Sérgio Moro também falou sobre o vazamento de informações supostamente captadas do celular do ex-juiz pelo site The Intercept e desafiou a comprovarem a autenticidade das mensagens. Houve uma invasão criminosa dos aparelhos celulares. Esse material eu não tenho mais. Eu saí do Telegram em 2017. Aqueles que têm as mensagens, os hackers criminosos ou os veículos da imprensa, apresentem a mensagem para uma autoridade independente, se não confiam na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal. Aí tudo vai poder ser examinado e verificado a autenticidade. Em vários momentos, Sérgio Moro foi interrompido por parlamentares mais exaltados e a palavra teve que ser garantida pelo presidente da CCJ, Felipe Francischini, do PSL do Paraná. A participação do ministro Sérgio Moro na CCJ aconteceu a convite da comissão e não por convocação. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Então isso aí vai ficar nesse lenga-lenga, né? Então, eu acho que está na hora das instituições, se ainda existem instituições sérias nesse país. Eu não estou acreditando mais não, João. O negócio tá feio, hein? Tá feio. É droga em avião, é gente de farda sendo presa aí, envolvido com milícias e outras coisas. É político, isso aí nem se fala mais, né? Porque essa banda a gente já sabe como é que se toca. E eu quero dizer a meia dúzia de gente que está aí na internet, talvez nos acompanhando, de que não estamos aqui para defender lado A ou lado B. Quem errou, quem está errado, tem que ser punido, tem que ser ir para cadeia. Agora, a coisa tem que ser séria, gente. A coisa virou bagunça. Ele diz aí, ele disse aí no seu depoimento que a Lava Jato fez não sei quantas averiguações, 291 pessoas. Mas o que eu estou vendo aí, a menção da Lava Jato é só uma pessoa. Tem muitos ainda soltos que foram mencionados na Lava Jato. Tem inquérito que foi até arquivado já. Então, há uma suspeita que paira. E é normal que se tenha essa suspeita. Então, se há uma suspeita de algo que está acontecendo, alguém tem que tomar providência, as instituições que são responsáveis por isso aí, né? Então, se ele quer a verdade sobre essas interceptações das mensagens, que ele diz que foram interceptações criminosas, que peça-se a quebra do sigilo telefônico
do ex-juiz e dos procuradores, para que então se faça uma averiguação através da empresa Telegram, né, Telegram, como queira, para que possa então se saber a verdade. Alguém está mentindo nessa história? Ou o lado da imprensa, ou o lado da justiça, o lado do juiz aí, do ex-juiz, né? Atual ministro da Justiça. Porque quem estiver mentindo tem que pagar. Essa é a verdade. Se for a imprensa, ela tem que ser responsabilizada. Porque, querendo ou não, ela está representando toda a imprensa nesse momento, o site Intercept. Não é? Ela está representando o trabalho da imprensa, principalmente da imprensa investigativa. E se for o ex-juiz, ele está sujando a instituição judicial. Mas alguma coisa tem que ser feita, senão o Brasil vai continuar nessa cantina. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. A gente volta, né, amanhã trazendo outras informações para vocês com os nossos repórteres em todo o Brasil. Continue na nossa programação. Não esqueçam de baixar o aplicativo RadioNet em seu celular e ouvir a nossa programação pela rádio, né? Acompanhe. Entre também lá no nosso site, deixa o seu recado, né? Lá tem pedido musical, também você pode deixar um recado, mandar um alô, mandar uma crítica, dizer o que é que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, tá certo? E a gente desde já agradece ao carinho de todos vocês e deixe seu nome lá para que nos próximos programas a gente possa então mandar um alô para os nossos amigos e deixarem seus nomezinhos lá no site, no mural de recados, tá bom? Não esquecendo que o nosso WhatsApp é o 987436676 e o DDD 81 para quem está fora do estado de Pernambuco, tá bom? Obrigado a todos, tenham todos uma ótima tarde e continue na Rádio Web Veneza Capital, a rádio da Veneza Brasileira.